Vamos reiniciar. Então, sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Luz e Caridade para mais uma reunião. Nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje lendo uma página do livro Antologia Mediúnica do Natal, por Francisco Cândido Xavier. A mensagem está na tela, de número 34, Rimas de Natal. É pelo espírito de Leôncio Correia. Natal. Enquanto em farpelas, teu salão aurifulgente, desfilam junto às janelas as dores de muita gente. Natal. Um pobre foi visto, passando sob pedradas. Soube depois que era o Cristo, batendo a portas fechadas. Natal. Quem foge ao preceito de repartir o pão, carrega um calhau no peito em forma de coração. O Natal, em toda a idade, é sempre nova alegria, mas nos dons da caridade, o Natal é todo dia. Natal. Festeja esquecendo quaisquer preconceitos vãos. Natal é Jesus dizendo que todos nós somos irmãos. E assim, iniciamos mais uma reunião no Grupo Espírita Luz e Caridade e pedimos a Deus, primeiramente, nosso Pai Eterno, a Jesus, o nosso guia e modelo, que nos intua positivamente, assim como os espíritos encarnados e desencarnados, que estejam aqui nos incluindo no momento, que estejam junto de nós, que estejam novamente conosco, para que a gente possa estudar mais um pouquinho dos nossos temas religiosos, nossos temas espíritas, que eles possam iluminar os nossos caminhos, para que eles possam estar junto da gente hoje e sempre, fazendo com que os nossos corações estejam aquecidos nesse mês de Natal, na proximidade do Natal, e que esses dias possam nos trazer um sentido de continuidade em todos os meses do ano. Esse espírito gratificante que é o espírito do Cristo. E assim pedimos proteção aos espíritos, a Jesus, para iniciar mais uma reunião no Grupo Espírita. Que assim seja. Bom, hoje estará conosco, fazendo a reunião, né, fazendo os estudos da noite, Sheila Azevedo, que todos conhecem, e ela vai iniciar esse estudo conosco. Fique à vontade, Sheila. Oi, boa noite a todos. Está dando para ouvir bem? Tem alguém aqui querendo te mandar um beijo. Tudo bem? Saudade. Bom te ver aí. Bom te ver aí. Oi, então, boa gente, noite. estamos nos despedindo, né? Cheiro, tô mudo. Não. Sheila está sem somzinho. Liga o microfone. Aí. Está ligado, mas enfim. Vamos lá, estamos nos despedindo de 2021, né? Estamos já entrando na segunda quinzena de dezembro, pensando aí no Natal de Jesus. E sempre nós fazemos aquela retrospectiva, né, de vida, do que a gente aprendeu, do que a gente fez, do que a gente
conseguiu caminhar, progredir, né, ao longo do ano, e as nossas expectativas para o próximo ano, né? E aí, um tema que é muito tranquilo para todos nós, eu acredito, faz parte das nossas rotinas, mas que a gente precisa lembrar dele sempre com mais atenção, né? Porque às vezes a gente liga o automático, e no automático a gente não aproveita bem. Nós vamos falar sobre a segunda lei moral enunciada no Livro dos Espíritos. A primeira é a lei de adoração, das leis divinas ou naturais, né? A lei de adoração, e a segunda é a lei do trabalho. Então, como todos nós trabalhamos de uma forma ou de outra, né? Muito comum para a gente, mas a gente precisa estar mais atento ao sentido espiritual do trabalho. Então, a lei de adoração, que é a primeira lei moral, ela consiste na elevação do nosso pensamento a Deus, né? Agradecendo, pedindo e adorando, né? a sua figura, seja lá como a gente o entenda. Só que esse pensamento ele tem que estar em consonância com as nossas ações. E aí é que entra a lei do trabalho, né? O trabalho são as nossas ações do dia a dia. A adoração é o reconhecimento de Deus como Criador, né? E executor das leis que regem a vida. E o homem, tendo sido criado à sua imagem e semelhança, ele apresenta como um dos atributos que identificam essa filiação divina o seu poder criador, que o distingue dos demais seres da criação. Esse poder a gente exercita através do trabalho. Tendo-nos sendo dado o livre-arbítrio, em determinado momento, né, da nossa história, através do trabalho, da atividade no mundo físico, é que a gente exercita esse livre-arbítrio e exercita esse poder criador do qual nós fomos dotados. Só que o trabalho, do ponto de vista espiritual, ele não é só um trabalho no mundo físico, né? O trabalho é toda ação útil, seja no mundo físico, seja na espiritualidade. Depende de uma ação disciplinada, a realização de qualquer coisa, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Bom, assim, ganhar o pão de cada dia com o suor do próprio rosto, né? Mensagem que está lá no Evangelho, não, na Bíblia, exprime essa contingência imposta pelas necessidades evolutivas do homem. É importante essa experiência da reencarnação, a ação no mundo físico, como treino das nossas habilidades intelectivas, do nosso desenvolvimento de poder criador e do exercício do nosso livre-arbítrio. Através deles, nós nos desenvolvemos espiritualmente. E aí vamos lembrar a questão 132, né, do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? Por que nós, espíritos, não nos desenvolvemos no mundo espiritual? Porque é uma contingência a gente viver no mundo físico, através de um corpo físico, do passado e tudo que a encarnação envolve. Dizem os espíritos que Deus impõe a encarnação com o fim de fazer os espíritos chegarem à perfeição. Ou seja, a encarnação é uma forma de acelerar o nosso progresso. E também de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Ou seja, todos nós somos úteis na obra de Deus, né? O que significa que todos nós, não só nós espíritos,
seres da criação são úteis. Mas nós, especialmente, ao mesmo tempo que somos colaboradores da ordem divina, no sentido de socorrer outras criaturas, assim como elas também nos socorrem, nós também colocamos em exercício a nossa inteligência e também as nossas qualidades, né, morais, a boa vontade, a paciência, a perseverança, a diligência e tudo mais, no exercício do trabalho. O trabalho é uma atividade natural da vida, através da qual a gente aprende, portanto, evolui no todo, né, que é a obra da criação. Bom, o fato de estarmos ligados a um corpo físico, esse corpo físico tem muitas necessidades, né? Precisa ser alimentado, vestido, precisa ter um local seguro, abrigado. Só o fato de estarmos ligados a um corpo físico já nos impõe inúmeras necessidades de sobrevivência e nos ajuda a superar a dificuldade e a indolência, que são próprios do espírito imperfeito, como somos nós. Então, diz um ditado que a necessidade faz o sapo pular, né? Pois é. Então, como a necessidade nos impõe, a gente é obrigado a fazer um esforço para vencer a nossa indolência, a nossa preguiça, né? A nossa má vontade, a nossa vontade de fazer nada. Nos obriga a correr atrás, né? Usando uma linguagem popular. E nisso que nos obriga, nos empurra, nos impulsiona, nós vamos amadurecendo, vamos fortificando essas qualidades morais que eu citei anteriormente e vamos progredindo intelectualmente. Então, só o fato de estarmos encarnados já nos impulsiona a crescer. Bom, por isso que o trabalho é considerado uma lei, né? Uma lei natural, dentre as leis todas que constam no Livro dos Espíritos. Bom, na questão 675 do Livro dos Espíritos, o trabalho é conceituado como toda ocupação útil, tanto na vida física quanto na vida espiritual. Ele é meio de aperfeiçoamento da inteligência, desenvolve a faculdade de pensar e, através dele, o espírito corrige imperfeições e disciplina a vontade. Então, a inteligência, a lucidez, a nossa capacidade de mobilidade, né, de andar, de nos mover, a saúde do corpo físico, a posição social, a propriedade, o dinheiro, que o espírito recebe como empréstimo divino para edificar o bem. Ou seja, todos nós temos meios de trabalhar, de realizar alguma coisa útil, não é? De contribuir nessa obra coletiva, nessa obra de Deus. Então, a diligência, que é essa atividade, essa presteza, essa iniciativa em fazer as coisas, sem precisar ninguém mandar, envolve uma certa autonomia, né? Isso tudo são conquistas do espírito. E nem todos têm essas características, não é? Alguns têm em menor dose, outros têm em maior dose, de acordo com o treino que já fizeram dessas qualidades morais ao longo das suas experiências, tanto na vida física quanto na vida espiritual. Essa coisa já alicerçada, já bem construída, né, fortalecida no espírito, demonstra que esse espírito já é um espírito mais amadurecido, né? Estaria naquela categoria
que no Evangelho é colocado como o homem de bem. O homem de bem, ele é diligente. O que é o homem de bem? É um homem que já tem amadurecido as várias qualidades morais, não é? Ele não é um espírito tão imperfeito. Ele ainda tem muitas coisas a construir e já se esforça para vencer os seus defeitos morais. Assim como a indolência, a preguiça, né, caracteriza bem um espírito um pouco mais primitivo, né, que não teve ainda tantas experiências que constituíram, que consolidaram essa característica, né, de realizar. Bom, se a gente for pensar nisso, do ponto de vista material, a gente pensa sempre em trabalho como profissão. Mas não é disso que a gente está falando, embora o nosso trabalho profissional se encaixe perfeitamente dentro disso aqui, né? É a forma que cada espírito escolheu de exercitar determinadas qualidades, né, na sua vida terrena, e através das quais ele auxilia quem depende do seu serviço. Esse serviço pode ser um serviço braçal, pode ser um serviço intelectual, pode ser um serviço de cuidado, mas não é só o trabalho profissional. Toda e qualquer atividade útil é trabalho. E todo trabalho tem que ser voltado para um produto útil, né? Existem algumas profissões que a gente questiona se são realmente trabalho, né? A pessoa que trabalha na Bolsa de Valores, né? O que ela está fazendo de útil para o outro? É uma questão minha, né? Em telemarketing, né? Liga para as pessoas para seduzi-las a comprar alguma coisa, né? São atividades que a gente se questiona, que trabalho é esse, né? Porque não resulta em algo realmente útil do ponto de vista espiritual para as pessoas que estão envoltas, né? Há trabalhos que, se a gente parar para pensar, a gente vai desencarnar, eles não existem no mundo espiritual, né? Uma pessoa que ela possivelmente vai ter uma ocupação no mundo espiritual, né? A pessoa que cuida do outro, tem uma ocupação assegurada no mundo espiritual. A pessoa que não tem nada que resulte em útil para a vida do outro, talvez seja uma profissão muito empobrecedora do ponto de vista emocional e espiritual. Mas são experiências, né, pelas quais o espírito passa de acordo com o seu livre-arbítrio. Alguma coisa também está sendo treinada ali em termos intelectuais, em termos de raciocínio lógico, em termos de aprendizagem de convivência com o outro, né, com o seu grupo de trabalho. Algumas questões estão sempre sendo treinadas ali. Bom, mas se a gente for pensar do ponto de vista de trabalho profissional, a gente deve sempre se preocupar com a influência que a gente faz na vida de pessoas, né, espíritos encarnados na fase de escolha profissional, e eu lido muito com isso, porque é um momento de muita dúvida, né, para a pessoa, o que ela vai fazer na vida. Aquela fase de 17, 18 anos, né, que tem que dar uma definição ao final do ensino médio, e muitos demonstram muita dúvida com relação à sua escolha profissional, porque escutam que a profissão que a pessoa está escolhendo não é rentável, não vai lhe dar um bom padrão de vida, não vai, enfim, lhe dar uma vida confortável, né, e tranquila. E isso é algo muito perigoso, porque isso é uma visão estritamente da vida física, né? E muitas vezes aquele espírito, ele tem necessidade de passar por uma profissão
mais uma ou outra característica moral, e essas influências que vêm de outros à sua volta pode desviar totalmente o caminho, né, que foi traçado para aquela encarnação. Então, a gente sempre deve estimular as pessoas a escolherem o que o coração manda, né, aquilo que elas vibram mais quando elas pensam em fazer, né? Alguma coisa que tenha a ver com as suas habilidades, né, com alguma habilidade já alicerçada, já trazida de outras experiências, ou aquilo que mais lhe interessa, né? A questão é de sobrevivência. A sobrevivência, o ganho material, ela é consequência natural do trabalho, seja ele qual for, né? Seja ele qual for. Então, a gente não pode fazer essa influência sem alguma responsabilidade do que a gente está causando no outro. E há aqueles, a gente falou de profissões que talvez não tenham muito a que acrescentar ao espírito encarnado, né? Mas existem trabalhos, entre aspas, que, além de não acrescentar muito, são verdadeiramente uma armadilha, né, para aqueles que exercem esse trabalho. Então, no livro Educação e Vivências, o espírito que dita o livro, ele diz que os indivíduos que delinquem enquanto afirmam trabalhar, os que lucram no mundo com prejuízo para terceiros, não podem supor o quanto será difícil resgatar e devolver, redimindo a própria consciência, a fim de alcançarem a paz. Então, a gente vai falar aqui de pessoas que lucram com tráfico de drogas, como trabalho escravo, né, como trabalho infantil. A gente tem aí fábricas de chocolate famosas, né, que usam trabalho infantil, obviamente muito mal remunerado, na retirada do cacau, né, e ganham muito, muito. Ou seja, o que o dono, né, a pessoa final ou o grupo final lucra, não é distribuído com aqueles que ajudam a produzir. E aí todo o dinheiro que é ganho desta forma vai causar um prejuízo muito grande, do ponto de vista espiritual, àqueles que realizam, né, esse trabalho. A gente pode pensar em muitas outras atividades, né? A gente não vai ficar citando aqui todas, não vale a pena, mas diz o espírito que as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de atividade, elas não sabem, não têm como supor o quanto será difícil resgatar e devolver. Porque é muito fácil a gente, todos nós, qualquer um de nós, a gente se enganar, se desviar, achando que está certo, né? É muito fácil. Mas o fato é que só há um jeito de aprender, né? É voltar atrás e devolver aquilo que a gente tirou, consertar aquilo que a gente estragou. E, obviamente, isso dá muito mais trabalho e é muito mais penoso do que procurar, né, fazer o que é certo desde o início. Porque fazer o que é certo dá trabalho. Dá muito mais trabalho do que fazer o errado, né? Mas ter que voltar e refazer dá muito mais trabalho do que fazer o certo desde o início. Bom, então, todos reencarnamos com uma profissão definida? É uma pergunta que está no livro Reencarnação, Tudo o que você precisa saber, do Richard Simonet. Bom, ele diz o seguinte, pode acontecer, né, que o espírito reencarne já com uma profissão programada, mas nem sempre há margem para essa escolha.
se o espírito reencarna entre camponeses, dificilmente deixará de ser um trabalhador do campo, né? Mas se o espírito reencarna entre camponeses, possivelmente ele veio justamente para seguir essa coisa familiar, né, de ser um trabalhador do campo, embora há muitos que abandonem o campo e venham para a cidade. Ou seja, existe o livre-arbítrio, existe a escolha de cada um, né? Lembrando aqui uma fala do Raul Teixeira, num dos encontros espíritas de Maricá, quanto mais inferior o espírito, menos programação existe para ele, né? Quanto mais básica seja a experiência, o aprendizado, aliás, que aquele espírito necessite, menos opções ele vai ter do ponto de vista de escolha, né? Ou seja, qualquer experiência vai ser válida para ele. Um espírito que já tem uma experiência maior em termos de aprendizado, ele vem consolidar experiências anteriores, ele vem também usar aquilo que ele já aprendeu em experiências anteriores para consolidar um desenvolvimento. Então, ele já vem com alguma coisa mais traçada no mundo espiritual. Ou seja, não sabendo o que os nossos jovens, né, qual é a situação de cada um daqueles que está ao nosso redor, a gente deve procurar orientá-los no sentido de uma vocação e não de um interesse de ganho material. E a vocação é uma tendência ou inclinação, um talento, né? Uma predileção, que tem a ver com tendências inatas, habilidades para determinadas atividades que revelam vivências passadas, né? Ou impositivos de resgate de faltas do passado, compromissos assumidos na espiritualidade, né? Então, o trabalho profissional também tem a ver com resgate de vidas passadas ou com compromissos assumidos na espiritualidade. Então, é muito sério a gente influenciar um espírito que está num momento tão confuso da sua vida, né? Jovem, com pouca experiência consolidada nessa encarnação, a desviar, né, compromissos assumidos na espiritualidade. A gente tem que ter sempre muito cuidado com isso. Bom, assim como a falta de iniciativa e a indolência identificam um espírito mais imperfeito, então, o trabalho, mais pela alegria de realizar o trabalho do que pela expectativa de recompensa, identifica um espírito menos imperfeito. Então, as pessoas, quando elas já têm um certo grau de maturidade espiritual e emocional, elas têm alegria no trabalho que realizam. E todos nós temos contato com pessoas assim. É um mecânico que, caramba, ele olha o seu carro com a maior atenção e ele vai lá, pá, descobrir o que é, né? Enfim, qualquer profissional, quando você bate na mão de um profissional desse, você agradece a Deus, seja ele de que área for. É um professor do seu filho, né? É um vendedor numa loja, aquela pessoa faz aquilo com uma alegria, né? Uma simpatia, né? Uma gentileza. São pessoas que elas realçam assim no grupo do qual elas fazem parte, né? Então, isso é um espírito que ama trabalhar. E como ele ama, ele faz com alegria, né? E ele faz a diferença onde ele estiver. E como isso é importante, né? Na vida de qualquer um de nós. Quem já esteve doente ou teve algum parente doente dentro de um hospital sabe perfeitamente o que eu estou falando, né? Você tem um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, a pessoa que faz a comidinha do hospital, seja quem for, né? A pessoa que limpa o quarto,
nossa, você sente a diferença quando é uma pessoa que está fazendo aquilo de coração aberto e outra que está fazendo, arrastando corrente, de má vontade, né, insatisfeita de estar ali naquele lugar, de mal com a vida. Então, às vezes é um momento da pessoa, gente. Né? Não vamos também, né, pão, pão, queijo, queijo, não. Isso não existe para ser humano. Às vezes a pessoa está passando por um problema, ela está num mau momento, mas a pessoa que está sempre assim, né, tem alguma coisa errada com ela em relação ao trabalho que ela realiza. Bom, é por isso que todas as mensagens que nos chegam da espiritualidade recomendam um trabalho como remédio para todos os males e dores. O trabalho é, ao lado da oração, mais eficiente antídoto contra o mal. Um dos livros do Chico Xavier, eu acho que é psicografado pelo Emmanuel, diz que o trabalho contínuo e bem feito é a melhor oração que existe, né? E uma outra frase do Chico diz que quando a vontade divina, né, quando a lei divina vem fazer cobranças dos nossos débitos, se nos encontra trabalhando em favor de alguém, determina a misericórdia divina que esse pagamento seja adiado para outro momento. Então, assim, não é à toa que das leis morais, a primeira é a adoração e a segunda é o trabalho, né? Para que a gente faça uma oração, tenha uma rogativa, um pedido, a gente precisa apresentar obras. E a obra não é o que a gente faz, é como a gente faz. É com que sentimento a gente faz. É dentro, não é fora, né? Eu posso fazer muito bem fora, mas está fazendo com um sentimento muito ruim. E a gente conhece vários profissionais assim, que são técnicos excelentes, né? Conhecem tecnicamente aquilo que tem que fazer, mas que são pessoas que ou utilizam o seu saber para ter lucros avantajados, né? Cobrando uma quantia além do que seria mediano, né? Dentre todos os profissionais daquela área, ou fazendo aquilo, errando de propósito, enfim, tem todo tipo, né, de formas de executar o trabalho, e esses tipos dependem da qualidade moral daquele que executa. Então, o trabalho é uma lei divina no sentido de nos proporcionar oportunidade de crescimento, mas a gente pode delinquir enquanto executa. E aí, ele não vai estar revertendo em crescimento para a gente, muito pelo contrário. Vai estar revertendo em dívidas que a gente depois vai ter que, de alguma forma, saldar. Bom, segundo a Joana de Ângeles, nada justifica o abandono do trabalho. Nada. Nem o desânimo, nem a tristeza, né? Às vezes a gente perde um ente querido, fica destroçado, e a gente, às vezes, abandona o trabalho por causa disso. Tanto o trabalho profissional, quanto o trabalho de auxiliar outras pessoas, ou o trabalho na casa religiosa, seja que tipo de trabalho for. Às vezes, o fato de estar doente, às vezes algum problema pessoal, uma separação conjugal, né, um problema emocional qualquer. Então, segundo a Joana, nada justifica o abandono do trabalho. Mas pensando nisso tudo que a gente vem desenvolvendo aqui, dá para entender o porquê, né? Porque, na verdade, o trabalho ele nos auxilia a vencer todas as dores, quando a gente realmente faz aquele trabalho com amor, né?
A gente está destroçada, como é que eu vou amar o trabalho? Você vai buscar fazer da melhor forma possível, vai fazer com dedicação, vai fazer com boa vontade, você vai se arrastando, só o fato de você ir se obrigando a ir, porque você tem uma responsabilidade, porque você sabe que as pessoas precisam, já é uma atitude elevada. E a realização do trabalho, na troca que você tem com o outro, no que o outro fica grato pelo seu trabalho, no que o outro reconhece o seu esforço, te reabastece de uma energia muito positiva que te ajuda a superar os problemas. Então, é muito compreensível que nada justifique o abandono do trabalho, porque o trabalho ele ajuda a gente a superar as nossas dificuldades com mais equilíbrio, com mais harmonia. Se a gente não está bem equilibrado emocionalmente, não é motivo para deixar de trabalhar, muito pelo contrário. O trabalho vai nos ajudar a reequilibrar. Se a gente está cansado, está exausto, um trabalho, se não for um trabalho físico que exaura ainda mais as nossas forças, seja um trabalho de que forma for, cuidar de uma criança, cuidar de um jardim, é trabalho, gente. São seres vivos, você está cuidando de uma planta, a planta é um ser vivo. Vai te reabastecer, vai te ajudar a se harmonizar, a se reequilibrar, não é? Então, a gente recorda o gigante deitado, que era um homem paraplégico, tetraplégico, aliás, né? E ele fazia palestras espíritas, né? Ele era levado deitado, em cadeira de rodas, deitado, e botavam ele lá, ele fazia palestra, pegavam ele e levavam para casa, né? Tetraplégico. Então, quer dizer, essa pessoa nunca se abateu moralmente. E, com certeza absoluta, o fato de realizar esse trabalho lhe deu força para passar pela aprovação ou pela missão que ele tinha, no sentido de ser exemplo para os outros. Então, o trabalho é uma troca de energia, muito saudável, muito salutar. A gente recebe o trabalho da pessoa que recolhe o lixo, do outro que varre a rua, né? O trabalho das pessoas que estão lá nas energias de água e de energia elétrica. A gente não funciona sem isso. É o outro que entrega o gás, né? Basicamente, você não vive sem essas pessoas. Não vive. E aí você vai fazer uma comida, você precisa da pessoa, do agricultor que plantou, do outro que transportou, do outro que armazena, que vende, né? É uma cadeia que a gente não se dá conta de interdependência. Aí você fica doente, você precisa do médico, você precisa do enfermeiro, você precisa do farmacêutico, né? Você vai estudar, você precisa do professor, do orientador pedagógico, você precisa da merendeira, da pessoa que limpa a escola. É uma rede de interdependência. E se a gente olhar isso como a vida acontecendo, essas trocas que a gente faz com o outro, a gente também tem que ter alguma coisa em troca, gente. Não é? Se Deus trabalha até hoje, Jesus também, quem somos nós, né? Para achar que a gente não precisa trabalhar, que é o que não deve trabalhar, o que não tem que trabalhar. Graças a Deus, o trabalho é essa coisa viva que nos move e nos modifica. Então, é com muita propriedade que é uma lei moral. Bom, além desse trabalho, que é um trabalho de compromisso com o progresso dos agrupamentos humanos, né? Essa interdependência, a gente precisa dos outros e a gente oferece o nosso trabalho, os outros precisam da gente. Então, além desse compromisso, né, com o progresso dos agrupamentos humanos, que é a maior parte do nosso trabalho, vamos falar aí também, né, que a gente também tem o nosso trabalho na nossa família, né, com pai, mãe, filhos, irmãos, sobrinhos, né?
Além desse trabalho de troca, existe um outro trabalho que a gente negligencia muito, muito, que é o trabalho com a gente mesmo, né? Existe o trabalho que é daqui para fora e existe o trabalho que é daqui para dentro. Esse trabalho daqui para dentro é fundamental, né? A gente está aqui para isso, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, tem que reverberar em alguma coisa que fica como patrimônio pessoal. Então, a gente também tem que trabalhar por um outro tipo de alimento, que não é só o alimento material, né? A gente precisa trabalhar pelo desenvolvimento da nossa sensibilidade, pela disciplina das nossas emoções. Não é isso? Que é o nosso aprimoramento pessoal. É a tal da reforma íntima, né? Eu acho que não é reforma, não. Porque reforma é assim, o negócio já está pronto, aí você faz uma reforma. Eu acho que a gente ainda está no alicerce. A gente está botando tijolinho para construir, né? Então, a gente precisa botar tijolinho. Porque quando acabar essa experiência aqui, e acaba, e a gente não sabe quando acaba, mas acaba, eu acho que deve ser muito triste a gente olhar para trás e ter a sensação de que a gente não botou tijolinho, de que a gente não melhorou muito, sabe? Não avançou, está voltando meio que da mesma forma que veio. Então, é nesse sentido que a gente precisa estar mais atento, menos no automático, com relação ao trabalho. É tanto trabalho daqui para fora, quanto trabalho daqui para dentro. Disse que esse é o trabalho que nos dá os frutos espirituais. Eu acho que os dois dão frutos espirituais, né? Mas se a gente fizer o trabalho daqui para fora, sem que esse trabalho reverbere em algo daqui para dentro, realmente a gente vai estar fazendo no automático, né? E vai estar usufruindo muito pouco disso em termos de patrimônio espiritual. Esse trabalho daqui para dentro é o exercício da tal da paciência, né? Da força de vontade, da brandura, do não julgamento, né? Da tolerância, de aceitar o diferente, aquele que pensa diferente da gente, que se expressa de uma forma diferente. Esse não julgamento é uma coisa muito difícil, né? Porque Narciso acha feio que no espelho, né? A gente ainda é muito narcísico, acha que a gente que está certo em tudo, a gente que está com a razão em tudo. Então, esse exercício é que vai nos polindo, né? As pedrinhas que vão se batendo e vão tirando as asperezas, né? É isso que vai nos polindo. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo o trabalho para o outro, a gente está fazendo o trabalho para a gente. É tudo misturado, né? Mas a gente precisa estar atento a isso, e não só sair para trabalhar, saiu, segundou, então vou trabalhar, né? Contando as horas que me separam da sexta-feira, né? Porque eu quero ir para a praia, eu quero ir para o churrasco, tomar cerveja, nada contra isso, tá? Mas se eu só quero isso, eu tenho que analisar o que me move interiormente, né? O que me move interiormente? É só o prazer, né? É só essa coisa momentânea de alegria, fugaz, passageira? Por quê? Por que isso me move? Por que eu não tenho prazer em outras realizações? Por que eu não tenho prazer em outras trocas?
Por que eu não tenho prazer em ajudar uma pessoa que está sofrendo? Por que eu não tenho prazer em prestar um serviço que não é da minha competência, mas o outro precisa, então eu vou ajudar? Tem coisa melhor na vida do que gente prestativa? Não tem, gente. Você está num sufoco danado, chega alguém e diz, não, deixa que eu vou fazer isso aqui para você. Nossa! Gente, é muito bom. É muito bom. Você está assoberbada, você não está aguentando, e alguém chega e diz, não, isso aqui eu vou fazer para você, deixa comigo. Gente, é maravilhoso. Né? Então, se a gente só tem alegria em prazeres, né, em que eu não faço nada, não tenho trabalho com nada, eu só vou desfrutar, quem sou eu? A gente tem que se perguntar, né? A gente tem que se perguntar, porque, afinal de contas, ninguém recebeu um corpo físico, uma família, né? Recebe tanto da vida só para desfrutar, gente. Vamos viver a vida. Viver a vida não é isso. Sinto muito. Viver a vida não é isso. Viver a vida é aproveitar as oportunidades que a vida te dá para amadurecer, para se tornar mais forte, forte moralmente, para aguentar o que é difícil, não é? Para se comprometer e para assumir responsabilidades, até o ponto de você se tornar uma pessoa devotada. Sabe o que é devotado? É assim, você ser capaz de sofrer para ajudar o outro. Você ser capaz de se privar de benefícios que você tem direito para auxiliar alguém. Isso é devotamento. Está longe ainda, a gente ainda não chegou nisso. Não. Mas, pelo menos, a alegria, a satisfação interna, né, de servir, seja no seu local de trabalho profissional, seja na sua família, seja na coletividade. Se a gente não tem isso, vamos nos perguntar, quem sou eu? Se a gente já tem isso, nossa, a gente já caminhou um bocado, viu? A gente já caminhou um bocado. É isso, gente. Boa noite. E amanhã é segunda-feira, viu? Jesus pergunta a Pedro se ele ama, né? E ele repete várias vezes que ama. É a adoração. E Jesus diz a ele, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, trabalha por aqueles que te cercam. Que te cercam. É isso, né? Adoremos a Deus no reconhecimento da sua grandeza, no reconhecimento de suas leis perfeitas, harmônicas, no reconhecimento da nossa fragilidade, de que tudo está regido para nós no mundo espiritual, mas reconheçamos que a melhor forma de adorar a Deus é trabalhar por aqueles que estão ao alcance das nossas mãos, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, auxiliando no trabalho físico, no trabalho de orientação, de acolhimento, no trabalho de consolo, trabalho de ouvir, de compreender, no trabalho de sustentar, de fortalecer, no trabalho de estar junto, acompanhando, cuidando, porque quem ama cuida. E dessa forma, trabalhando por aqueles que nos cercam,
e também aprendendo a receber daqueles que nos cercam o melhor que eles têm para dar para nós, nessa troca. Vamos caminhando pela vida, no nosso aprendizado, rogando a Deus as suas bênçãos para todos nós e rogando aos nossos guias e protetores que nos auxiliem sempre a guardar em nossos corações as melhores aprendizagens de todas as situações, mesmo as mais difíceis. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine sempre. Graças a Deus.